Boa noite a todos. Vamos dando então início ao encontro do Evangelho de hoje. Eu convido a todos a entrarmos em oração, para que assim, dessa maneira, nós possamos nos conectar, não é, com os benfeitores amigos. Jesus querido, nós nos encontramos aqui reunidos nesta noite em Teu nome, Mestre. Fortaleça a cada um de nós, para que possamos compreender os seus ensinamentos, para que tenhamos essa coragem de reconhecermos as nossas necessidades e aceitarmos o seu convite, Jesus, o seu convite que nos chama a seguir os seus ensinamentos, a nos transformarmos naquele homem novo, como disse Paulo, e assim, com todas as nossas deficiências, que pouco a pouco nós possamos aprender a enxergar as nossas qualidades e fazer a luz ao nosso redor. Jesus, se conosco, que nos momentos em que estivermos reunidos aqui hoje, os nossos corações estejam unidos a toda a espiritualidade amiga, que se encontra aqui conosco, nos envolvendo nessas vibrações de tanto amor, de fortalecimento, de equilíbrio, de saúde. E assim, Jesus, que possamos formar um só grupo de pessoas dispostas a aprender os seus ensinamentos e se transformar em seus discípulos, Mestre. Envolvemos com todo carinho Mário, para que ele possa, nessa noite, transmitir o seu conhecimento e que o conteúdo de hoje, Senhor, não fique apenas na admiração das palavras, mas na exemplificação no nosso dia a dia. E em Teu nome, Jesus, em nome de Deus, o nosso Pai, nós com muita gratidão iniciamos este encontro com o Evangelho, com a prece que o Senhor nos ensinou para louvarmos, pedirmos e agradecermos a Deus pela nossa vida. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje vamos falar de um grande parceiro de Emmanuel em uma encarnação, certamente em outras também, né? Mas que dá lições para nós marcantes, né? De entusiasmo, de motivação para seguirmos com os estudos do Evangelho de Jesus. Eu me refiro a José de Anchieta. É uma personagem muito marcante e que Jesus, né, quando estudamos lá, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando ele visita a Terra, e Léo, ou Relil, em hebreu e em árabe, os nomes é a mesma pessoa, traz Jesus para conhecer o que hoje nós conhecemos como América do Norte, do Sul e Central. Jesus fica encantado com o que vê, e Relil fez isso com ele, Hillel fez isso com ele, porque Jesus estava muito triste com o que ele via na Europa naquele momento, né? As guerras, guerras religiosas, guerras políticas, guerras de domínio. E ele dizia, mas nem as lições de Francisco de Assis as pessoas gravaram
Então, Jesus, naquele final do século XIII, começa um movimento, e esse movimento vai se desenvolvendo, e Portugal é escolhido por Jesus para um movimento de trazer os europeus para cá, para o Brasil, que ele escolhe o Brasil para desenvolver o seu evangelho de amor. E ele escolhe porque ele sabia que aqui tinha uma visão muito definida daquilo que nós chamamos hoje do Cruzeiro do Sul. Então, aquela cruz no céu seria o grande símbolo para a pátria do Evangelho. E aí desenvolve, né, várias pessoas, personagens da história reencarnam com missões definidas e missões difíceis. O primeiro, Dom Henrique, o Infante, que desenvolve toda aquela esquadra marítima e coloca Portugal, o minúsculo Portugal, como Humberto de Campos chama, na liderança, e acaba Cabral chegando ao Brasil. O infante Dom Henrique é a reencarnação de Relil, de Hilel. E depois que desencarna, ele conduz Pedro Álvares Cabral e a esquadra até o Brasil. Feliz com a chegada de Cabral aqui, ele vai até Jesus. E outros espíritos foram reencarnando naquele processo. Isso a gente vai falar outro dia numa palestra, não sei como é que vamos definir aí com a Mônica, com a diretoria do CELF. Mas Emmanuel reencarna como Padre Manuel da Nóbrega nesse processo. E um grande parceiro dele também encarna, dessa vez com o nome de José de Anchieta. Então, José de Anchieta já nasce no século XVI, né? O ano é 1534, nas Ilhas Canárias. E, numa família de poder econômico bom, ele tem uma infância muito farta, consegue bons estudos, mas apresentava uma debilidade física, né? Aos 18 anos, ele ingressa na Companhia de Jesus, porque ele tinha um grande desejo. Ele queria trazer aqueles que estavam afastados de Deus para junto de Deus. Ele queria ser um missionário. Então, ele abriu mão, ele abdicou dos bens da família para se dedicar à Companhia de Jesus. Lá na Companhia de Jesus, ele adoece mais fortemente, com uma fraqueza nos ossos, com uma doença muscular muito difícil para ele, de dor e de se manter em pé. E num dos movimentos lá dos padres naquela Companhia de Jesus, uma escada que outros padres movimentavam caiu. E caiu sobre José de Anchieta. E agora deformando a sua coluna e atingindo seus rins. E por 2 anos ele ficou acamado, inválido. O provençal em Portugal, né, o líder da Companhia de Jesus em Portugal, era o padre Simão Rodrigues de Azevedo. Ele estava muito preocupado, mas todos os padres jesuítas também estavam muito preocupados com o que poderia acontecer com o frágil José de Anchieta. E Anchieta andava muito triste,
claro, deprimido, com um grande desejo de levar o evangelho àqueles que se encontravam afastados de Deus, sentia-se um inútil naquele leito, que reflexões profundas passavam por sua cabeça e não conseguia se movimentar. Então, esse exemplo que possa chegar àquelas pessoas que hoje se encontram enfermas, às vezes presas ao leito, presas a cadeiras de roda, presas a enfermidades, às vezes, de causa desconhecida. Vamos ver aqui em José de Anchieta um estímulo, um caminho, uma forma de reação. Então, diante daquele quadro, os padres jesuítas entendiam que a morte era o caminho mais próximo do frágil José de Anchieta. Porém, quando os planos são traçados por Jesus, quando os planos de Jesus são aprovados pelo Criador, nada, absolutamente nada, é empecilho para que as coisas aconteçam. Quando você tem vontade de servir, de ser útil nesse mundo que é de Deus, quando você compreende que pode ajudar alguém que passa fome, alguém que sofre com dores, dores físicas, dores morais, dores mentais, o plano espiritual age. E a espiritualidade de luz agiu. Porque o padre Manuel da Nóbrega, que aqui estava no Brasil, endereçou uma carta ao provincial de Portugal. E aquela carta estava na mesa do provincial há dias, talvez semanas. E ele, nas suas atividades, não encontrava tempo para ler a carta do querido Manuel da Nóbrega, que sabemos, Emmanuel, trata-se de Emmanuel, querido por aquele provincial em Portugal. E naquele momento, o provincial português resolve ler a carta. Ele puxa aquela carta, abre e começa a ler. E aí ele começa a descobrir coisas do Brasil que não se falava em Portugal. Cá entre nós, que pouco se fala nos dias de hoje, pelos próprios brasileiros. O padre Manuel da Nóbrega, numa facilidade incrível de escrever, e nós sabemos bem disso através dos livros que o Chico psicografou de Emmanuel, ele começa a descrever as belezas naturais existentes no Brasil. O clima, melhor do que os extremos da Europa, de verão e de inverno. Fontes de águas cristalinas por todos os cantos. Lembrando que ele chegou em Salvador, desceu de Salvador até São Vicente e depois subiu de São Vicente para o que hoje é São Paulo. O aroma das matas encantava o padre Manuel da Nóbrega. Os saborosos frutos, então, até então desconhecidos na Europa, foram motivos de dedicatória dele ao provençal. O provençal, lendo aquilo, sentiu que deveria refletir naquele texto do querido Manuel da Nóbrega. E
tocado pela espiritualidade, intuído pela espiritualidade, o provincial disse: não seria esse o local adequado para a recuperação do nosso amado Anchieta? Os planos de Jesus, ninguém consegue impedir de realizar. Então, com essa carta, que possivelmente Nóbrega foi intuído pelo plano espiritual, e que no momento certo o provincial foi intuído para ler essa carta, e ele reflete naquele momento: esse deve ser o local adequado para a recuperação de Anchieta. Ele lembrou que Nóbrega, quando veio, e foi junto com o primeiro governador-geral, acho que Tomé de Souza, não me lembro agora, ele veio junto com alguns padres jesuítas ao Brasil, entre eles o padre Aspicueta Navarro, que era primo de Anchieta. Então, o provincial falou: poxa, ele já vai ter um parente próximo, e chamou Anchieta. Falou da carta, mostrou a carta, falou do clima agradável, se aquilo não poderia ajudar na sua recuperação. E disse mais: uma equipe de jesuítas acompanhará a nova comitiva que vai ao Brasil substituir o governador-geral. Então, foi na troca do primeiro para o segundo governador-geral. Um grupo de jesuítas viria, e o provincial disse: Anchieta, eu não estou querendo rejeitá-lo por seu estado, mas eu estou querendo ver você bem, porque você tem propósito de multiplicar o evangelho. Você decide. Se quiser ficar aqui, eu continuarei te amando do mesmo jeito. Se quiser partir e tentar uma recuperação de saúde, fica para sua decisão. Anchieta, num ato humilde de compreender a ajuda que o provincial português estava lhe oferecendo, agradeceu o carinho com que estava sendo tratado e pediu perdão ao provincial. Me perdoe por causar tamanha preocupação. Irei sim, se essa é uma opção que talvez possa me devolver a saúde, irei, porque eu confio nas bênçãos do nosso Senhor. Que testemunho de fé maravilhoso, não? E assim, no dia 8 de maio, se não me engano, era Duarte da Costa, o segundo, foi-se Duarte da Costa, o segundo governador-geral, no dia 8 de maio de 1553, partiram rumo ao Brasil. Ele numa comitiva de jesuítas, liderando essa missão, o novo governador-geral, que, se não me engano, Duarte da Costa. Levaram 2 meses de viagem, aproximadamente, aportaram na Bahia. O semblante de Anchieta já era outro. O ar, o clima já era outro. Logo, ali na Bahia, ele viu uma casa abandonada e transformou num colégio, onde haveria aulas escolares e aulas sobre o Evangelho. Nóbrega ficou sabendo. Nóbrega estava em São Vicente. E o convidou
o chamou, na verdade. Não foi nem convite. Venha me ajudar a catequizar índios na faixa do litoral de São Vicente. Nóbrega intuía fortemente, Nóbrega era médium, Emmanuel. Nóbrega intuía que Anchieta e ele deveriam caminhar juntos. Naquela encarnação, não se conheciam, mas ele sentia. E no dia 24 de dezembro do ano de 1553, eles se encontram. Se encontram e automaticamente saiu um abraço entre eles. E naquele abraço, Nóbrega falou, é um reencontro. Eu tenho aqui comigo um discípulo que me acompanha. A afinidade entre eles foi tamanha, claro que vinha de outras vidas. E a ênfase no trabalho só crescia. Fizeram construções de madeira, sapê, para dar aulas, para rezar missa, para ensinar o Evangelho. O trabalho prosperou rapidamente, que Nóbrega recebeu a condecoração, ou a promoção, não sei como se diz isso na igreja, dos jesuítas, para ser o provincial no Brasil. E assim, foram subindo para Piratininga, que era o nome, que depois virou São Paulo de Piratininga, e fundaram um colégio aqui, em Piratininga, também voltado aos índios, aqui, no Planalto, onde nós habitamos. E aqui conheceram João Ramalho, que também é conhecido como Caramuru, aula de história. E Caramuru ajudou muito na aproximação com os índios. E Nóbrega perguntou, por que chama Piratininga aqui? E João Ramalho, o Caramuru, disse, Piratininga significa peixe seco. Possivelmente pescavam peixes e deixavam secar no sol para conservar. Né? Então, os dois ensinaram os índios a construir galpões, leitos para os doentes, leitos para as mulheres grávidas, para que os partos começassem a ter uma higiene, uma educação melhor do que os partos em terrenos baldios. Ensinaram a cozinhar, a higiene na cozinha, construíram refeitórios, escolas e casinhas. E assim os índios vinham se aproximando mais do objetivo grande, o Evangelho. Anchieta tinha muitas ideias. E ele formou um grupo teatral. E formou também um grupo coral, porque ele entendia que as artes ajudavam a compreender melhor os ensinos que Jesus deixou. Então, Anchieta andava, Nóbrega também, com muita naturalidade entre os índios. E os índios faziam, às vezes, usos de algumas ervas que eram alucinógenas. E dentro dessas loucuras mentais, acabavam cometendo exageros, guerras, lutas que levavam à morte, estupros e outras cenas deploráveis. Anchieta começou a orientar que esse não deveria ser o caminho, mas o caminho da lucidez. E ele entendia que o trabalho seria uma ocupação para aqueles índios acostumados só a caçar, pescar, para se alimentar. Se tivessem mais ocupações, talvez esquecessem esses alucinógenos e essas
festas degradantes, deploráveis, que eles faziam. E aí, então, Anchieta desenvolve mais atividades para os índios. Aprender a plantar, a cuidar da plantação, a colher, a não estragar, além de ajudar nas construções, principalmente de madeira, de casas e outros galpões. Como as guerras eram muito constantes entre os índios e os corpos ficavam expostos, pestes acabavam sendo gerados, porque geram insetos, bactérias, pestes. E os padres pregavam o mal que a guerra trazia. É um trabalho, diria alguns, se convidados. Eu não vou enxugar gelo, nunca se enxuga. Mas não é. É um trabalho para quem tem muito amor para dar. E levar Deus a esses corações duros é para espíritos de muito amor. E pelas pestes, pelas doenças que acabavam afetando familiares dos próprios índios, Anchieta encontrou uma forma de apaziguar os ânimos entre as tribos rivais. E educando as crianças, os jovens, logo viravam adultos e já não tinham mais aquela formação mais primitiva dos seus antepassados. Então, é uma luz que Anchieta e Nóbrega acendiam naquelas mentes, naqueles corações muito primitivos ainda. Uma das tribos não aceitava a questão da paz. Eram os tupis. E Anchieta, certa vez, em prece, profunda prece, ele ouve nitidamente uma voz dizer: filho, chame todos para uma procissão. Vamos caminhar, orando, intercalar cânticos, rogativas na forma cantada a Maria. Mostre Maria, mostre o amor de Maria e a piedade de Deus. Sem pensar, Anchieta partiu para executar. E juntou uma multidão. E eles cantavam, oravam. A energia que isso gera é sentida pelo coração mais duro que tiver. E ali ele aproveitou e fez um bonito sermão. E disse: vamos melhorar as relações. A partir dessa procissão, aquela epidemia que tomava conta foi diminuindo, diminuindo, e foi extirpada. Pouco depois de extirpada, novos e horrendos ataques surgiram. Havia uma índia, já jovem, moça, que compreendia com a alma o que Anchieta falava. E ao retomarem aquela rotina de guerras e de alucinógenos, ela, jovem, para na frente dos índios e diz: o que vocês fazem dos ensinamentos? O que vocês fazem da cura que o Padre nos deu? Uma luz imensa envolvia aquela Índia. Certamente era outro espírito missionário, que precisava interagir nas horas mais extremas para que o trabalho dos padres não fossem
aniquilados, né? E aqueles fluidos que saíam dela e espargiam sobre todos os índios, apenas Anchieta e Nóbrega enxergavam. E aqueles fluidos adentravam pelo coronário, pelo frontal, pelo cardíaco. E os índios foram ficando paralisados, estáticos. Nós, através dos ensinos espíritas, sabemos como isso funciona. São fluidos, é o magnetismo daquela moça, que deve ser um espírito de elevadíssima hierarquia, se apresentando como uma índia. Mas o apoio de todo o plano espiritual que sustentava esse trabalho, liderado por Ismael, coordenado por Jesus. É uma grandeza gigantesca que acontece nos dias de hoje, em meio a tanta confusão. Basta que o nosso pensamento se ligue com esses agentes da luz, que eles estão por aí, atendendo a quem os busca. Então, os jesuítas oraram agradecendo a Deus porque viam ali a intercessão do Senhor, naquele momento de difícil ação para eles. E a prece que os dois fizeram, aquela oração foi tão fervorosa, que foi mais uma doação fluídica. E os índios largaram as armas, estavam paralisados pela moça indígena. E naquele momento, largaram as armas. É muita energia positiva. E assim foram vivendo altos e baixos junto aos índios, ora aqui, ora ali, peregrinando São Paulo, o que é São Paulo hoje, que não existia, São Vicente para cá, até Ubatuba. Era a costa litorânea do que ficou sendo mais tarde o estado de São Paulo. Tem um anuário espírita de 2006, onde fica claro a participação de Anchieta e de Emmanuel, junto com Paulo de Tarso. Porque na colonização brasileira, o papel dos dois foi importantíssimo. Mas na fundação da cidade de São Paulo, poucas pessoas sabem que o padre Nóbrega, à noite, enquanto todos dormiam, foi visitado por Paulo de Tarso. Paulo diz a Nóbrega: estou aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estabeleça uma cidade aqui. E essa cidade precisa estar fincada nas colunas do cristianismo puro, primitivo, que Jesus deixou. E calcada em 4 alicerces. Uma cidade calcada no amor, na fé, no trabalho e no estudo. Nóbrega confidenciou a Anchieta e não perderam tempo. Começaram a construir. Já podiam ter inaugurado, mas ele esperou o dia 25 de janeiro de 1554. Porque no dia 25 de janeiro foi o dia e o mês em que Saulo se converte em Paulo de Tarso. E ele
junto com Anchieta e Nóbrega juntos, decidiram que a cidade deveria chamar-se São Paulo, em homenagem ao apóstolo dos gentios. Após fundada a cidade, foram até Ubatuba, há até uma homenagem a Anchieta em Ubatuba. Tem uma estátua. Devia estar mais valorizada, mas tem uma estátua, pelo menos, para marcar a lembrança da catequese de Nóbrega e principalmente Anchieta, junto aos índios tamoios, que ali era uma tribo grande dos tamoios. Os índios tamoios mais selvagens prenderam os dois, Nóbrega e Anchieta. Anchieta, num altruísmo exemplar para nós, diz aos índios: liberem Nóbrega, ele está adoentado, precisa se cuidar. Eu fico aqui de refém. E Anchieta ficou por 2 meses prisioneiro dos tamoios em Ubatuba. Ao relento, passou o frio, sofreu humilhações diariamente, ameaças de morte, apontavam flecha, tacape, lança, diariamente. E diante desse quadro, o que fazia Anchieta? Orava, buscava por Maria. E nessa ligação dele com a Mãe Santíssima, ele se pôs a escrever um poema para ela. Um poema que teve quase 6.000 versos, 5.700 e não sei quantos versos, de um filho sob dor, sob humilhação, sob sofrimento, sob frio, talvez fome. Ia até a mãe naqueles versos, colocando os sentimentos mais sinceros, mais puros, reconhecendo o espírito puríssimo de Maria e sabendo que ela o sustentaria. Foram dias terríveis. Nóbrega voltou e insistiram e foram conquistando os tamoios também. Tentaram trazer o tribunal da Inquisição para o Brasil. E encontramos num pesquisador, num historiador, Washington Luiz Nogueira Fernandes, e suas crônicas e artigos, ele tem um site, que os dois impediram que se estabelecesse no Brasil a Inquisição. Os dois tinham conhecimento moral, espiritual tão elevados que sabiam que os miasmas que isso traria levaria o Brasil a resgates dolorosos, mais dolorosos dos que o passamos, para aqueles que encarnassem ou reencarnassem por aqui. Outras etapas de Anchieta aconteceram até que a idade vai avançando, ficou enfermo, e ele tinha paixão por uma cidade de nome Heritiba, Espírito Santo, uma identidade dele.
adoeceu, enfermo, doença muito grave. Ainda assim ele saía, ia visitar doentes, ia pregar o evangelho, ia levar ânimo, esperança, um sorriso, um abraço a quem já se sentia abandonado pela vida. Ele, numa extrema doença. Um dia, aquela Índia que eu falei há pouco, que era conhecida como Índia Pena Forte, se ajoelhou na cama onde ele estava deitado e se pôs a rezar. É um espírito tão elevado que a sua prece fez com que Anchieta adormecesse. E mesmo dormindo, ela continuou orando. Nós sabemos o que é isso. É uma doação de fluidos, é o magnetismo que aquela Índia projetava sobre aquele incansável trabalhador de Jesus. Mais tarde, ele acordou com muita sede. Lembrou de Nóbrega e parecia ser um reencontro. E era. Apenas ele não via no plano espiritual o amigo. E ao levantar, porque ele não quis chamar por ninguém, para ir beber água, ele caiu. Caiu e fez um barulho grande. Ele alcançou um terço que estava próximo à imagem de Maria Santíssima. O primeiro padre que chegou aplicou a ele a extrema unção. Em poucos minutos, ele deu o último suspiro. E ali, então, desencarnava o nosso querido Anchieta. Se Nóbrega encarnou Gago, era para falar menos e permitir que o seu discípulo Anchieta falasse mais. Mas o discípulo Anchieta ainda era muito duro. Mesmo com todo esse trabalho, ele precisava ainda desenvolver mais a paciência. E ele reencarna. E nessa reencarnação, como o Frei Fabiano de Cristo, que fica para outro dia. Mas é uma lição de esperança, de vontade, de amor, de fé. Anchieta resume tudo isso. Dedicação, não importa o tempo, não importa a saúde física, importa o desejo de servir a Jesus. Vivemos dias complicados? Sim. Muito menos complicados do que Anchieta enfrentou. Muito menos. As viagens eram a pé ou a cavalo. Os recursos era a vegetação, era a pesca. Então, não desanimemos. Jesus espera que multipliquemos o que sabemos, o que aprendemos, o que ouvimos do Evangelho. E Anchieta é um grande exemplo de evangelizador, de quem levou a sério a missão de espalhar os ensinos de Jesus e viver os ensinos de Jesus.
Os 2 padres foram mansos para que guerras não acontecessem. Foram pacificadores, enfrentando flechas no peito, facas no pescoço. Mas acreditavam em Jesus. Sabiam que Deus estava sustentando o trabalho deles. Não desanimem. Deus sabe das nossas necessidades antes de nós. O que nos falta? Buscá-lo. O que nos falta? A verdadeira oração. Não orações decoradas. Aquela que vem do coração, da alma, da necessidade, da vontade. Com isso, seremos cada vez mais fortes, como foi Anchieta. Obrigado a todos. Esses exemplos nos fortalecem tanto, né? Nos dá ânimo para continuar. Não é assim com esse exemplo, com essa certeza de que os propósitos de Jesus e de Deus acontecerão. Podem haver os empecilhos, os desvios, mas no fim, tudo dá certo. Então vamos com esse... Humberto de Campos, ele diz assim: o minúsculo Portugal protegeu o Brasil de ataques franceses e holandeses. Portugal, com uma esquadra infinitamente menor, um exército infinitamente menor. Mas parece que a força dos índios se multiplicava, ajudando os portugueses a defenderem o Brasil das invasões que teve. Então, Humberto de Campos diz: se nem aqui você entender que é a mão de Deus protegendo o minúsculo Portugal, então explique como isso foi possível. É interferência divina. Os planos de Deus não mudam. As decisões tomadas, elas seguem. E aí, nós estamos aqui porque somos filhos de Deus e Deus quer que nós sejamos felizes, iluminados, né? Então, vamos fazer a nossa parte para cumprir com esse nosso destino. E uma das maneiras que nós temos agora, né, de sermos gratos, é nos unir em coração para as vibrações, doando as nossas energias para nos sustentarmos e auxiliarmos o nosso próximo. Então, assim, nós vamos, unidos em pensamento e coração, agradecermos a Deus, esse Pai de tanto amor, que nos enviou Jesus, o nosso mestre, nosso guia e modelo, que por amor a nós se sacrificou e encarnou neste planeta para nos ensinar a amar, para nos ensinar o caminho a seguirmos, um meio de alcançarmos o reino dos céus. E esse meio é a vivência do amor. Então vamos amar, vamos deixar sair de nós os nossos melhores sentimentos, o nosso desejo que o nosso planeta seja envolto por essas vibrações amorosas, para que a humanidade encontre a paz, para que a humanidade desperte para o respeito, para a fraternidade, para a solidariedade, para que os povos se unam, Senhor,
e que possamos assim, os mais fracos serem auxiliados pelos mais fortes, e juntos todos crescermos. Portanto, vibramos lucidez para que todos os dirigentes possam cumprir com as suas obrigações que assumiram no plano espiritual, que as suas responsabilidades sejam pautadas na ética, na moral, e que possam assim levar esse progresso a todos os locais que eles são responsáveis. Aqueles que se deixaram, Senhor, levar pelas ilusões do poder, do egoísmo, da ambição, que possam despertar para o que eles estão fazendo e se reconduzirem, Senhor, no caminho do bem. Vamos vibrando, então, força, sustentação a todas as pessoas que trabalham pelo bem da humanidade, para que elas possam perseverar nessa vivência do amor e da caridade. Vibremos equilíbrio para todos os empresários, para que possam gerar empregos, para que o sentimento seja de levar o progresso, não apenas a ambição desmedida. Vamos vibrando amor, muito amor a todos os corações sofredores, solitários, a todos aqueles que estão, Senhor, com seus corações arrebentados, porque pela falta da fé estão se deixando levar pelos sofrimentos da vida. Então vamos vibrando bom ânimo, força, equilíbrio, paz, para todos aqueles que se despediram dos seus entes queridos, para todos aqueles que estão passando por situações desafiadoras, difíceis, pelo desemprego, pela pobreza, pela falta de moradia, de alimento. Vamos vibrando esperança e fé a esses corações e também vibrando para que todas as pessoas possam ser tocadas em seus corações pela generosidade e pela compaixão, a fim de auxiliarem essas pessoas necessitadas. Vibremos por todos os espíritos equivocados, que se comprazem no mal, que se comprazem em espalhar notícias falsas, em espalhar a desarmonia, a confusão. Vamos vibrando pelo discernimento dessas criaturas, vibrando pelo despertar de todos eles, de todas as nossas irmãs decaídas, de todos os nossos irmãos que não conseguem se libertar das viciações. Vamos vibrando muita força e que pessoas possam chegar até eles e auxiliá-los a se libertarem desse caminho. Vamos vibrando, Senhor. Saúde a todos os doentes, vibrando esperança, vibrando bom ânimo, força, para que todas essas pessoas possam, Senhor, encontrar a cura do espírito. Que todos os médicos, os profissionais de saúde, os cientistas, sejam inspirados e trabalhem com seus corações cheios de fé, a fim de serem os instrumentos para auxiliar a humanidade a ter uma vida melhor. Vibrando por todos nós, Senhor, para que possamos perseverar no aprendizado dos seus ensinamentos. Que possamos, Jesus, permanecer firmes na fé, na certeza absoluta do seu amparo e do amparo divino, na certeza de que o Senhor nos conduz e de que nós somos incapazes de tomarmos as melhores decisões. Jesus querido, derrama suas bênçãos sobre a nossa casa, o Centro Espírita União e Fraternidade, amparando seus colaboradores materiais e espirituais, a fim de que todos nós possamos juntos comungar nesse trabalho de aprendizado e serviço em nome de Jesus.
Que os nossos lares sejam amparados, que todos os lares da terra sejam envoltos em harmonia, em compreensão, em paz e respeito. E assim, Jesus querido, nós nos despedimos nesta noite, na certeza de que nós continuamos amparados pelos benfeitores amigos, por toda a equipe espiritual que nos assiste, pelos nossos mentores individuais. E assim, que os nossos pensamentos continuem conectados a toda essa cúpula de luz, durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus.